Conto de horror 1. O quadro. Ninguém acredita em mim. Sei que é verdade, mas todos à minha volta acham que estou louco. Estou internado em um hospício, preciso sair daqui e avisá-los. Só não sei como. Isso começou há 10 anos. Eu morava só em um apartamento, e na frente da minha cama havia um quadro de anotações. Certo dia acordei e havia um nome no tal quadro. Era o nome de um colega de trabalho. Não me lembro como o nome dele surgiu lá, não me lembro de ter escrito. Sem entender aquilo, fui trabalhar. Quando encontrei esse meu colega, perguntei a ele se havíamos combinado algo para hoje, ou se tinha me pedido algo no dia anterior. Contudo, ele disse que não. No dia seguinte, recebi a notícia. Ele teve um infarto durante a noite. Alguns dias passaram e um novo nome apareceu no quadro. Dessa vez era um nome que eu nunca tinha visto. Pesquisei aquele nome nas redes sociais e encontrei uma menina que morava na mesma cidade que eu. Tentei entrar em contato com ela para ver se a conhecia de algum lugar. Afinal, moro em uma cidade pequena e todos se conhecem. Porém, ela nunca me respondeu, nem sequer viu minha mensagem. Como você já deve imaginar, novamente o mesmo aconteceu. No dia seguinte, recebi a notícia que a tal menina havia morrido de infarto na noite anterior. Uma semana se passou e apareceu outro nome no quadro. Dessa vez, o nome de um jovem que morava na cidade ao lado da minha. Fui até ele e contei toda essa história, mas obviamente ele achou que eu era maluco e ignorou. Morreu na mesma noite. Quando isso aconteceu pela 4ª vez, cometi um erro, fui até a polícia e contei tudo o que estava acontecendo. Falei o nome de quem apareceu no quadro e disse que aquela pessoa iria morrer. Acharam que era um trote, entretanto ela realmente morreu. E foi aí que a polícia começou a suspeitar de mim e me investigar. 2 dias depois surgiu um novo nome no quadro. A polícia estava me vigiando naquela noite, e aparentemente fui eu mesmo que escrevi enquanto estava dormindo. A partir daí, eles começaram a vigiar a menina cujo nome estava no quadro, e ela morreu naquela noite, também de infarto. Nessa mesma noite fui preso, e logo após me trouxeram para o hospício. Nomes continuam aparecendo na parede do meu quarto, não sei mais o que fazer. Não me deixam fazer contato com o mundo exterior, mas eu preciso avisá-los, eu preciso. Então, se você está ouvindo isso, me ajude a sair daqui e impedir as mortes. Porque eu preciso avisá-los que quando sair daqui, vou matar todos que estão com seu nome na minha parede. Conto de horror 2. Papai. As pessoas são más, falam mal dos outros sem nem os conhecer e sem se importar se vão acabar magoando alguém. Meu pai é uma das pessoas mais famosas do mundo e ninguém gosta dele. Estranhamente, nenhuma das pessoas que fala mal dele já o conheceu de verdade. Mas isso não as impede de falar mal dele o tempo todo. Sofri por anos por ser filha dele. Sempre vi todos ao meu redor falando mal do meu pai. E as poucas vezes que tive coragem de dizer que sou filha dele, todos se afastaram de mim. Diziam que ele não prestava, que era mau. E que se eu era filha dele, não deveria prestar também. Como vocês podem ser assim? Crescer no meio de pessoas que odiavam meu pai foi terrível. As pessoas que sabiam quem eu era sempre me olhavam estranho e nunca tinham coragem de conversar comigo. As crianças eram as mais cruéis. Sempre me zoavam, dizendo que eu deveria ter vergonha de mostrar a cara, que deveria me esconder do mundo para que ninguém soubesse que existo. Cresci sozinha e por muitos anos me odiei por ser quem eu era, mas nada disso é culpa minha. Não tenho culpa de ser filha dele e também não tenho culpa se vocês têm o costume de julgar os outros sem conhecer. A culpa é de vocês. Depois que finalmente entendi isso, comecei a me aproximar mais do meu pai e percebi que ele é incrível. Ele me ensinou tudo o que sei. Sempre cuidou de mim mesmo, sabendo que tinha vergonha de ser filha dele. Meu pai esteve ao meu lado em todos os momentos, ao contrário da minha mãe, que me abandonou quando descobriu quem era meu pai. E ao contrário de vocês, que julgam ele sem o conhecer. Só agora percebi isso. Mas durante muito tempo ele tentou me alertar sobre como as pessoas eram e sobre como elas me tratariam se soubessem quem eu sou. Nunca dei ouvidos a ele. Quis dar uma chance para vocês. Queria ser como vocês, porém agora percebi que ele estava certo. As pessoas são horríveis. Hoje sou a filha que meu pai sempre sonhou que eu fosse. Trabalho com ele todos os dias. Ele me ensinou tudo o que sabe. Graças a ele, hoje sei como realmente as pessoas devem ser tratadas. Agora entendo por que ele dedicou tantos anos a aperfeiçoar técnicas de tortura. Quando criança, sempre me perguntei o porquê de ter muito mais gente no inferno do que no céu.
E a resposta é que a maioria das pessoas está no inferno porque é lá que elas merecem estar. Prazer. Meu nome é Lucy, sou filha do diabo e vou te ver muito em breve. Conto de Horror 3, A Mulher no Lago. Anos atrás, Marina estava andando perto de um lago quando seus amigos a empurraram para dentro da água. Eles não sabiam que o lago era fundo e ela não sabia nadar, então acabou morrendo afogada. Marina sempre adorou brincar com crianças e todos os finais de semana havia piqueniques perto do lago. Por isso, ela decidiu que não queria ir embora. Ela não queria saber o que acontece quando morremos, até porque tinha medo de descobrir. Tudo o que ela queria era ficar ali e brincar com as crianças. Durante muito tempo ela fez isso. Todas as vezes que alguma criança se aproximava do lago, Marina saía da água e chamava a criança para brincar. Porém, como seu espírito estava preso no lago, ela não podia ir muito longe. Então sempre chamava as crianças para entrar na água. Como o lago era fundo, as crianças que entravam para brincar com Marina acabavam se afogando. Todas as vezes ela ficava chorando, se sentindo mal por causar uma morte, pois só queria brincar. Então se escondia no fundo do lago por muito e muito tempo, até se esquecer do que tinha acontecido. Quando se esquecia, ela novamente tentava brincar com alguma criança, e a mesma coisa acontecia. Por anos e anos essa história se repetiu, até que ninguém nunca mais levou seus filhos para brincar ali. Mariana ainda está presa no fundo daquele lago, sem ninguém para brincar. Ela se sente sozinha. Tudo o que queria era se divertir. Nunca quis machucar nenhuma criança. Agora ela finalmente tomou coragem e decidiu que quer saber o que acontece após a morte. Marina se cansou de ficar ali sozinha e só quer que seu espírito possa ir para o além, para onde deveria ter ido no dia em que morreu. Mas agora ela não pode mais fazer isso. Vai ficar presa ali, para sempre. Conto de Horror 4, Manequim. Durante toda a sua adolescência, Karen seguia os passos de sua prima Samantha em tudo o que ela fazia. A estonteante beleza de sua prima mais velha causava uma doce e inocente fascinação na pequena pupila. Com o passar dos anos, Samantha se tornou uma bela modelo em ascendência. Muito popular, a jovem estrela estava sempre rodeada de muitas outras modelos, empresários e agentes. Karen continuava acompanhando sua prima em tudo. Agora um pouco mais de lado, ela precisava dividir a atenção de Samantha com todos os outros que a cercavam, especialmente Ingela, a também modelo e nova melhor amiga de Samantha. Certo dia estavam as três garotas em um camarim quando Karen soltou um ingênuo comentário sobre a pele iluminada e sedosa de Samantha. Revelou: "Você gosta? É fácil ter uma igual." Angela, com uma pequena dose de maldade que passou despercebida. "Como?" A pobre garota de olhos brilhantes quis saber. Ingela então receitou alguns ingredientes que a menina rapidamente anotou com empolgação. Assim que chegou em casa com os ingredientes já selecionados, ela fez a mistura e aplicou no rosto o ácido sulfúrico, resultado da maldosa brincadeira de Ingela, que derreteu sua pele até os ossos. Desmaiada pela dor, seu corpo foi encontrado por sua prima Samantha, que, ao saber da autoria de Ingela no plano, ajudou a amiga a esconder o corpo ainda vivo de sua prima dentro de um manequim para deixá-lo apodrecer abandonado em um depósito. A lenda diz que toda pessoa que usar qualquer roupa que tenha sido colocada nesse manequim amaldiçoado terá a sua pele comida por vermes, que aparecerão misteriosamente de dentro para fora do seu corpo. É impossível saber onde está o manequim agora, mas dizem que ele foi transferido para uma loja de departamento muito conhecida, que vende roupas em shoppings. Conto de Horror 5. O livro trabalhava como balconista em uma livraria localizada numa área remota da cidade. Por conta disso, não era muito comum entrarem 2 ou mais clientes ao mesmo tempo na loja, o que favorecia para que todos os meus expedientes fossem entediantes e similares. Naquela noite, no entanto, algo diferente estava prestes a acontecer. Uma mulher de cabelos brancos amarrados em um coque aproximou-se do balcão. Com um livro de capa vermelha nas mãos, ela me perguntou qual seria o valor dele. Peguei o livro e bipei o código para consultar em nosso sistema. Logo percebi que aquele livro não estava catalogado. "Senhora, me desculpe, mas esse livro não consta em nosso sistema. Mas eu preciso desse livro, cobre o valor que sugeriu, estranhamente complacente com a situação. "Não posso fazer isso, preciso que devolva o livro para passar ao meu gerente.
A senhora pode voltar amanhã e comprar depois que estiver catalogado, respondi. A mulher olhou-me com desprezo, colocou o livro sobre o balcão sem retirar o olhar de mim. Eu sei o que está pensando. Você também perdeu alguém importante, não foi? Por isso não quer vender o livro. O que disse? Não esperava aquela reação. Não soube como reagir. Não seja egoísta. Me venda o livro e te ensinarei a usar. Não me faça voltar aqui depois. Desculpe, senhora. Não posso vender o produto sem antes registrá-lo. Sinto muito. Tudo bem. Posso usá-lo depois de você. Ela finalmente se deu por vencida e retirou-se da loja. Respirei aliviada. Na minha pilha, o livro da capa vermelha. Foi só nesse momento que reparei no seu título e lembrei-me dos dizeres daquela senhora. Nas letras cursivas em relevo estavam escritas as palavras Invocando os Mortos, por Lorraine Marie. Como aquela mulher que eu nunca tinha visto antes poderia saber do desejo mais intenso que eu tinha de falar novamente, só por um segundo, com o falecido amor da minha vida? Um raio de dor partiu o meu coração quando me foi dada a notícia que ele havia morrido na guerra, e eu nunca mais o veria de novo. Naquela noite eu senti todos os meus sonhos serem retirados de mim com a afiada foice da morte. Sem nenhuma consideração tive minha vida interrompida junto com a dele. As pessoas não podiam imaginar que eu seguia morta por dentro. Nas próximas semanas do meu luto, eu teria que imaginar que nada do que vivemos aconteceu. Era preciso mentir para mim mesma todos os dias se quisesse aprender a conviver com a dor. Mas agora, com aquele livro diante de mim, tudo poderia ser diferente. Uma alegria já esquecida retornava ao meu corpo. Eu estava tão desacostumada a sentir aquilo que até chorei. Rapidamente folheei as páginas, tentando entender como funcionaria aquele fenômeno. Por incrível que pareça, não era tão difícil. Respirei fundo, parecia mentira. Poderia trazer o meu amor de volta apenas com umas velas, desenhos de símbolos nas paredes e alguns dizeres. Só precisaria estar com o livro nas mãos enquanto praticava o ritual. Sem muita enrolação, eu fui logo tratando de acender as velas e preparar os desenhos. Em poucos minutos, a livraria estava devidamente trancada e iluminada apenas pela luz das velas crepitantes. Comecei a despejar as primeiras palavras. O ritual era muito rápido e prático. Antes de terminar de proferir os fonemas que trariam Augusto de volta, escutei batidas vindo do porão. Pareciam passos dados com botas de soldado. Meu coração fulminou um mini ataque cardíaco. Minhas mãos suadas rodaram a maçaneta e desci 3 degraus da escada escura. Os barulhos de botas cessaram. Tem alguém aí? Perguntei com a boca seca, procurando algum movimento entre as sombras. Alguém surgiu atrás de mim e, sem muito esforço, empurrou meu corpo magro escada abaixo. Minhas pernas finas e trêmulas não ofereceram resistência. Rolei cada degrau da grande e sanguinária escada. Graças ao meu pescoço ter sido quebrado e girado para trás, consegui ver o rosto do meu malfeitor nos últimos segundos de vida dos meus olhos. Depois disso, a escuridão se fez completa. Augusto e eu estávamos de volta à nossa casa, agora juntos para sempre. Conto de horror 6, Moscas na favela. Eu quase poderia ignorar a quantidade absurda de moscas que insistiam em invadir aquela maldita casa. Eu poderia, se elas não me lembrassem todos os dias o quanto as palavras do meu falecido marido me machucaram na noite em que ele foi embora. Ele dizia que eu não era boa o bastante, que merecia ter sido trocada do jeito que fui, uma vadiazinha qualquer, 20 e poucos anos mais nova. Ele havia comprado uma casa com as nossas economias para colocá-la dentro, enquanto eu continuava morando na beira do córrego, na periferia da zona leste de São Paulo, naquele barraco na favela, sobrevivendo à base de pão e água daquele lugar que fedia a bosta. Fiquei sabendo que eles se conheceram na cidade. Meu marido ia para lá vender planos de saúde. Ele não era bonito, muito menos carinhoso. Nem sei por que sofri tanto quando ele foi embora. Mesmo depois de ter sido abandonada naquele fim de mundo, eu não deixei de amá-lo. Quando recebi a notícia da sua morte, fiquei tão furiosa que chutei a porta com força e uma lasca da madeira abriu minha perna ao meio. Minha perna necrosada me lembrava que eu não tinha muito tempo. Mas isso não era nada. A dor que eu sentia na perna não era o motivo das minhas lágrimas.
A perna necrosada não era o motivo das moscas invadirem a minha casa. O que elas queriam estava escondido no meu porão. O corpo desnutrido do nosso filho, carcomido pelas inúmeras infecções, agora serviria como depósito de larvas. Elas nem esperaram que ele morresse para começar a colocar os seus ovos. Conto de horror 7. Olhos novos. Aproveitei o feriado prolongado para finalmente visitar a minha irmã. Desde que o seu marido faleceu, nós duas não conseguimos manter contato suficiente para eu entender como ela estava lidando com a situação. Eu sabia que, apesar de ser um verme, Geraldo ajudava com muita coisa dentro de casa. Suspeitava que minha irmã estaria muito melhor sem ele, mas como ela não conseguia deixá-lo, parei de sinalizar meu ponto de vista em nossas conversas. Agora que ele está morto, precisava comprovar minhas suspeitas e encontrar a minha irmã bem. No dia do velório, eu acabei ligando para ela, mas quem atendeu foi o meu sobrinho. Disse que ela estava muito abalada e ligaria outra hora. Esperei alguns dias e nada da ligação. Retornei a ligar. Novamente, Mateus atende o telefone. Segundo ele, Maria agora está melhor, mas não deseja ser incomodada naquele momento. Que estranho. Por mais chateada que ficássemos, nunca deixamos de procurar apoio uma com a outra. A morte de Geraldo deve ter mexido demais com ela. Foi aí que eu decidi visitá-la de uma vez, sem avisar, para que não inventasse desculpas para me recusar. Eu era a irmã dela e ela precisava do meu apoio. Já era noite quando cheguei na sua cidade com minha pequena maleta na mão. Lutava contra os paralelepípedos que naquele momento resolveram destravar uma guerra contra o meu salto alto. Venci. Consegui chegar até o assoalho da varanda e bati na porta. Alguém se aproximou e espionou pelo olho mágico. Ouvi palmas sendo batidas do lado de dentro como uma pequena comemoração. A porta se abriu. Titia. Mateus estava feliz em me ver. Venha, entre. Você tem os olhos da mamãe. Obrigada, Mateus. Onde ela está? Ela está na cozinha, olhando pela janela. Quer beber alguma coisa? Ele perguntou com a sua típica vozinha infantil. Não, obrigada. Só avise a ela que estou aqui, por favor. Você quer olhar pela janela ou pelo olho mágico? Você está tomando todos os seus remédios? Ele perguntou. Eu só quero olhar a sua mãe. Pode chamar ela, por favor? Estava exausta e um pouco sem paciência. Mas ela não vai poder olhar para você, disse ele, indo em direção à cozinha. Como assim? Sentei-me na cadeira da sala depois de retirar os meus sapatos. Olha, eu tirei os olhos dela e não consegui colocar no lugar. Eles se parecem com os seus. Deu até saudade de vê-los assim tão vivos. Mateus voltava para a sala, segurando em seus braços o corpo oco preenchido com feno da minha irmã. Em seu rosto existiam 2 enormes crateras no lugar dos olhos. Aquela imagem fez minha voz desaparecer e eu caí desmaiada no chão. Ainda assim, consegui escutar Mateus comemorando a chegada de olhos novos. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.